Oi pessoal, então eu tô aqui pra contar um pouco como foi a última cirurgia da coluna do Luca. Faz muito tempo que era pra eu ter vindo gravar esse vídeo, mas tô aqui pra falar, né, contar um pouco sobre como foi a cirurgia do Luca. Então, pra quem não viu nos vídeos passados, assim que nós nos mudamos da Flórida aqui pra Califórnia, o Luca foi diagnosticado com uma síndrome que, traduzida para o português, ela se chama Síndrome do cordão preso amarrado. Então ele fez essa cirurgia e vou dizer pra vocês que eu tava muito preocupada com essa cirurgia. Na verdade é uma coisa que a gente não esperava, né? Quando a gente descobriu que ia ter que fazer essa cirurgia, fiquei muito preocupada, porque, não sei, tem essa ligação dele andar, dele correr, eu tinha muito medo disso. E fiquei muito angustiada. Então foi no dia 20 de julho, né, que foi agendada a cirurgia, para ele fazer essa cirurgia. E a minha preocupação, tanto que eu passei várias vezes essa preocupação minha para a médica, para a doutora, era que ela falou que ele teria que ficar 2 dias deitado, né, e teria que ficar nessa posição reta, né, assim. E inclusive não, principalmente após as horas de cirurgia. E isso era uma coisa que me preocupava muito, tava me deixando muito ansiosa, porque todas as cirurgias, as outras cirurgias que ele fez, sempre, após a cirurgia, a gente sempre pegava ele no colo, que era a forma que a gente sentia de dar um acolhimento para ele, né, depois de tudo que ele passou. Então isso era uma coisa que deixava a gente muito preocupado, de não poder pegar ele no colo, né? Então foi a primeira cirurgia que a gente não pegou ele no colo depois da cirurgia. E eu sempre passei essa preocupação para a doutora: olha, eu não sei se ele vai, quando ele me vê, se ele vai ficar deitado, né? E enfim, aí no dia 20 ele fez então a cirurgia. Eu vou deixar, dessa vez eu filmei bastante, eu fiz vários vídeos, então eu vou pôr bastante vídeo do que foi acontecendo. Cadê como que ele fez? Ai, caiu, caiu. Agora faz assim. De novo, de novo. Abre a mão, abre a mão. Abre assim, abre. Aí fecha. Fecha, fecha a mão. Não, Você ficou? Bion. Bion. Nos dias, também vou deixar também alguns vídeos que eu fiz do hospital de Stanford, né, que eu filmei. Vou pôr aqui para vocês conhecerem um pouquinho. E foi isso. Os pais ficam numa sala de espera enquanto a criança tá fazendo a cirurgia, enquanto o Luca tava fazendo a cirurgia. E quando acaba a cirurgia, eles ligam pra gente poder entrar, pra poder ir lá ver o Luca, no caso, né? E assim que a gente chegou e que ele me viu, ele ficou em pé na hora. Então, assim, era uma preocupação que a gente tinha, que a gente sabia que ia acontecer, né? Então todo mundo ficou preocupado, todo mundo foi em cima. E chamaram a médica daí, né, a doutora, e ela falou assim que ia tentar o possível para manter ele deitado, então ia tentar deixar ele com bastante medicação para adormecer. E assim, eu fiquei muito preocupada porque eu não sabia, depois de uma cirurgia que, sei lá, furaram um músculo, pele, músculo, furaram o osso dele e aí o menino ficou em pé. Então, assim, fiquei muito preocupada se aquilo mexeu com algum nervo, não sei se tem ligação, alguma coisa assim. A gente tinha ficado muito preocupado, né? Porque a gente esperava que isso ia acontecer. E a gente já tinha avisado, né, a doutora, tudo. Ela falou assim: não, eu vou manter ele com medicamento pra ele ficar dormindo o máximo que puder, né? Então foi assim o primeiro dia.
Papai. Papai. Não, papai. Não, fala papai. Ele tá cansado. A Mini. O cachorro, uau. Ó a vaca, mu. Olha lá. A vaca. Mu. Coco. Pipiu? Cadê o Pipiu? Ele ficou, né, bastante sonolento, dormiu, né, o tempo inteiro. E aí foi a partir do segundo dia que a gente começou a inclinar um pouco, né, a cama, de acordo com o que a médica tinha passado, né, que era pra inclinar um pouco a cama. E aí ele já começou a comer, ele já começou a mamar, começou a tomar água. E aí eu vou deixando os vídeos. Watch me roll. Caiu. Nana. Você quer banana? Que mais tá fingindo que você tá comendo? Nana. O carro. Chá. O que tem nessa língua? Deixa eu ver tua língua. Cadê a língua? Vou pegar. Ai, sim, a língua do Lucas. Dá um beijo. Ai, gente, você. Cadê a anemia? Caiu? Minha vez. Aqui, né, dele comendo e tudo. E, inclusive, até acho que foi no segundo dia mesmo, a gente já conseguiu pegar ele no colo. Depois ele foi sentando aos poucos, né? Então, a gente já pegou ele no colo. E no terceiro dia a gente teve alta. A doutora passou lá no nosso quarto pra falar que a gente podia ir embora pra casa, que tentou colocar ele em pé, né? No caso, ele ainda não tinha força pra ficar em pé, ele não quis ficar em pé, né? Então ela falou que ia aos pouquinhos, que ele ia voltar a andar. E tanto que quando ele chegou aqui em casa, ele engatinhava, que ele não conseguia ficar em pé, né? Não tinha força ainda, mas já tava sentando normal. E foi isso, eu vou deixando os vídeos aqui, que é melhor pra vocês ir vendo, acompanhando como foi tudo. Caiu! Olha só quem já tá andando pra lá e pra cá. Devagar. Devagar. Ai, ai, ai. Olha só, devagar. Não, correr não. Anda devagar. Disso aqui. Olha a cara disso aqui. Olha o jeito que tá andando.
Bom, e foi assim, agora em dezembro, se eu não me engano, dia 7, a gente tem o retorno, que a doutora avisou que seria 6 meses depois da cirurgia, né? E aí ele vai fazer um outro exame para ver se tá tudo ok, se tá tudo normal mesmo, né? Porque tem aquela outra questão das bolsas de líquido que estavam fazendo nessa região aqui, então a médica quer ver com o exame que ela vai fazer se não está acumulando ainda, se já desceu, né? E então vai ter retorno agora em dezembro, mas ele tá indo super bem, né? E é isso. Um beijo pra vocês. Eu posso sentar aqui? Coisas extraordinárias só acontecem a pessoas extraordinárias. Vai ver, é um sinal que você tem um destino extraordinário. Algum destino maior do que você pode ter imaginado.